A ação dos cristãos leigos nos Areópagos modernos. O apóstolo Paulo, depois de ter pregado em numerosos lugares, ele chega a Atenas e vai ao Areópago, onde anuncia o evangelho usando uma linguagem adaptada e compreensível para aquele ambiente. O Areópago, que representava o centro da cultura, justiça e política do povo ateniense, é tomado como um símbolo dos novos ambientes onde o evangelho deve ser proclamado. Os cristãos leigos são os primeiros membros da igreja a se sentirem interpelados na missão junto aos Areópagos. O Papa Emérito Bento XVI ofereceu luz e encorajamento para o profetismo dos leigos na missão junto a esses Areópagos modernos. Diz o Papa, o sacramento da Eucaristia tem um caráter social. A união com Cristo é ao mesmo tempo união com todos os outros a quem ele se entrega. Eu não posso ter Cristo só para mim. É mistério eucarístico e o compromisso em prol da justiça, a vontade de transformar também as estruturas injustas. A Igreja não deve ficar à margem da luta pela justiça. A partir da Eucaristia nasce a coragem profética. Não podemos ficar insensíveis diante dos processos de globalização que só faz crescer a distância entre os ricos e pobres. É impossível calar diante dos grandes campos de deslocados ou refugiados, amontoados em condições precárias. Basta dizer que menos da metade das somas globalmente destinadas aos armamentos poderia tirar de modo estável da indigência o exército ilimitado dos pobres. Isso questiona nossa própria consciência. A família, Areópago primordial. A família, comunidade de vida e amor, escola de valores e igreja doméstica, é a grande benfeitora da humanidade. Nela se aprendem as orientações básicas da vida, o afeto, a convivência, a educação para o amor, a justiça e a experiência de fé. O mundo se torna uma grande família, onde os cristãos leigos são protagonistas da evangelização, que deve sempre estimar a valorização da família para as jovens gerações também desejam construir. Reafirmamos e defendemos a dignidade, a inviolabilidade e os direitos do embrião humano. O aborto é uma violação do direito à vida, uma crueldade e grave injustiça contra os inocentes e indefesos. A Igreja recomenda aos leigos que assumam com alegria e dedicação o cuidado da família e a transmissão da fé aos filhos, em sintonia com o plano de Deus e os ensinamentos do magistério da Igreja. O mundo da política. Temos que ser tocados pelo que nos ensina o Papa Francisco sobre os leigos e a política. Peço a Deus que cresça um número de políticos capazes de entrar num autêntico diálogo que vise efetivamente sanar as raízes profundas dos males do nosso mundo. A política, tão denegrida, é uma sublime vocação. É uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum. Temos de nos convencer que a caridade é o princípio não só das micro-relações, mas também das macro-relações, como relacionamentos sociais, econômicos, políticos. Rezo ao Senhor para que nos conceda mais políticos que tenham honestidade e verdadeiro amor à sociedade, o povo e a vida dos pobres. Nós, como leigos, somos chamados a assumir diretamente a nossa responsabilidade política e social, pois somos embaixadores da paz e também da justiça. É urgente que as dioceses busquem estimular a participação dos cristãos leigos na política, a necessidade de romper o preconceito de que a política é coisa suja, que não funciona. Ao contrário, ela é essencial para a transformação da sociedade. Impulsionar os cristãos leigos na participação dos mecanismos de controle social e da gestão participativa, nos conselhos municipais, por exemplo. Incentivar e preparar cristãos leigos a participarem de partidos políticos e serem candidatos para o executivo e o legislativo, contribuindo assim para uma transformação social. Mostrar aos membros das nossas comunidades que há várias maneiras de tomar parte da política, nos conselhos partidários de políticas públicas, nos movimentos sociais, conselhos de escola, coleta de assinaturas para projetos de lei de iniciativa popular, por exemplo. Incentivar e animar a constituição de cursos ou escolas da fé e política ou fé e cidadania.
Acompanhar os cristãos que estão com mandatos executivo ou legislativo, no judiciário e no Ministério Público, a fim de que vivam também aí a missão profética, promovendo reuniões, encontros, momentos de oração, reflexão e retiros. O mundo das políticas públicas. As diretrizes gerais para a ação evangelizadora da Igreja no Brasil de 2015 a 2019 sugerem aos leigos cristãos que colaborem com os movimentos populares e entidades da sociedade civil em favor da implantação e da execução de políticas públicas voltadas para o bem, para a defesa e a promoção da vida e do bem comum. Nos conselhos de direitos, há um grande espaço para os cristãos leigos que se empenharem por políticas públicas em favor da saúde e da educação, do emprego e da segurança, da mobilidade urbana e do lazer. Esses conselhos de direitos são um lugar privilegiado de participação de cristãos leigos na vida política. O mundo do trabalho. O Papa pede que as dioceses se esforcem para criar e fortalecer as pastorais do mundo do trabalho urbano e rural, criar e motivar grupos de partilha e de reflexão para os diferentes profissionais e empresários, estimulando-os a serem discípulos missionários em sua atuação profissional. Promover a formação para uma autêntica espiritualidade do mundo do trabalho, na efetivação do progresso terreno e no desenvolvimento do reino de Deus. Animar e manifestar nossa solidariedade aos trabalhadores na conquista e preservação de seus direitos. Incentivar os cristãos leigos a participarem dos sindicatos e outras organizações e a se articularem em vista de avanços nas políticas públicas e também em prol do bem comum. Apoiar e participar de iniciativas de combate ao trabalho escravo. No mundo da cultura e da educação, que as dioceses e paróquias se esforcem para criar círculos de partilha e reflexão entre os diversos campos do saber, da ciência, estimulando-os a serem aí discípulos missionários. Implantar a pastoral da cultura e divulgar a importância do átrio dos gentios, que é o espaço de encontro entre crentes e não crentes em torno do tema de Deus. Animar as comunidades e os formadores de opinião a manifestarem os valores do reino através dos meios de comunicação. Incentivar e apoiar os cristãos leigos para que nos diferentes campos das artes e da cultura popular apontem para o sentido da vida e da sua transcendência para a obra evangelizadora. É urgente que a pastoral da educação e a pastoral universitária se tornem viva expressão nas paróquias e também nas dioceses. Pastoral da comunicação. Todos nós na igreja precisamos ser conscientizados a respeito da necessidade, prioridade e urgência da comunicação em todos os seus níveis. Aquilo que não é comunicado não é conhecido. As boas obras sejam comunicadas para a glória do Pai, o bem da sociedade, a divulgação do Evangelho e para o bom exemplo, incentivo e alegria de todos. Daí a necessidade das paróquias e dioceses implantarem a pastoral da comunicação. O cuidado com a nossa casa comum. Pela nossa realidade corpórea, Deus nos uniu tão estreitamente ao mundo que nos rodeia que a desertificação do solo é como uma doença para cada um de nós. E nós podemos lamentar a extinção de uma espécie como se fosse uma mutilação. Por isso, os cristãos leigos devem assumir com coragem a busca de uma comunhão com a criação, a defesa da água, do clima, das florestas e dos mares, como bens públicos a serviço de todas as criaturas.